Você já entrou num lugar cheio de pessoas e, sem nenhuma razão evidente, uma delas chamou imediatamente sua atenção? Você não conhecia aquela pessoa, ela não falou com você, talvez nem estivesse olhando na sua direção. Mesmo assim, alguma coisa fez seu cérebro tratá-la como importante. Em algumas situações, acontece o contrário. Alguém parece seguro, acolhedor, familiar. Você sente que poderia conversar com aquela pessoa, embora não saiba absolutamente nada sobre ela. Também pode acontecer com alguém que você já conhece. A pessoa envia uma mensagem comum: tudo bem? São apenas duas palavras, mas alguma coisa parece diferente. Talvez tenha faltado uma expressão que ela costuma usar, talvez o tempo de resposta tenha sido maior, talvez o ponto final pareça mais frio. E de repente aquela pequena mensagem ocupa sua atenção. Você relê, tenta descobrir se existe irritação, distância, tristeza ou algum problema que ainda não foi explicado. Nada disso significa que a sua interpretação esteja correta, mas significa que o cérebro não trata todos os sinais sociais da mesma forma. Algumas passam quase despercebidos, outros ganham prioridade. Nessa aula nós vamos investigar o porquê determinados rostos, olhares, vozes e comportamentos parecem importantes mesmo antes de compreendermos exatamente o que significam. Na aula anterior, vimos como o cérebro encontra pessoas no ambiente, reconhece rostos, acompanha olhares, detecta movimentos corporais, identifica vozes. Mas encontrar uma pessoa não é suficiente. O cérebro também precisa responder a outra pergunta. Essa pessoa é importante para mim agora? Representa segurança, risco, oportunidade, aproximação, rejeição, conflito, ou pode ser simplesmente ignorada. Ao final dessa aula, você deverá compreender três ideias centrais. Primeira, o cérebro atribui relevância emocional aos sinais sociais. Segunda, a amígdala participa desse processo, mas não funciona apenas como um centro do medo. Terceira, uma impressão rápida não é uma leitura infalível da outra pessoa. É uma hipótese construída sob incerteza. Vamos começar por uma palavra importantíssima: saliência. Saliência é a capacidade que um estímulo possui de se destacar e ganhar prioridade. Imagine que você esteja numa sala com 20 pessoas conversando. Existem dezenas de rostos, vozes, movimentos, objetos, cores, ruídos. Seu cérebro não consegue processar tudo com a mesma profundidade. Ele precisa selecionar. Algumas informações são ignoradas, outras receberão atenção. Um barulho repentino pode se destacar. O seu nome pronunciado no meio da conversa pode se destacar. Uma pessoa conhecida pode se destacar. Um olhar diretamente voltado para você pode se destacar. Saliência não significa necessariamente perigo. Significa isso pode ser importante, preste atenção. Uma criança chorando pode ganhar saliência. Uma pessoa atraente pode ganhar saliência. Alguém associado a uma memória difícil pode ganhar saliência. Uma expressão inesperada num rosto familiar pode ganhar saliência. O estímulo não precisa ser negativo, ele precisa possuir algum valor para aquilo que o organismo está tentando fazer, evitar, proteger ou compreender. Esse ponto é fundamental porque frequentemente pensamos que
que primeiro compreendemos uma situação e depois reagimos emocionalmente a ela. Mas muitas vezes a ordem não é tão simples. Alguma coisa ganha importância, a atenção se desloca, o corpo se modifica e só depois tentamos explicar o que aconteceu. Você percebe uma tensão no rosto de alguém e ainda não sabe o motivo, mas começa a observar com mais cuidado, escuta uma mudança no tom de voz e ainda não sabe se é raiva, preocupação ou cansaço. Mas aquela voz já não parece neutra. Você vê alguém se aproximando rapidamente, ainda não sabe o que essa pessoa pretende, mas o seu organismo começa a se preparar. Uma das estruturas mais conhecidas nesse processo é a amígdala. A amígdala é um conjunto de núcleos localizados em regiões profundas do cérebro. Durante muito tempo, ela foi representada de maneira extremamente simplificada como o centro do medo. Essa expressão é fácil de memorizar, mas é incompleta. A amígdala participa de respostas relacionadas a ameaças, mas seu papel é muito mais amplo. Ela ajuda a identificar estímulos biologicamente e socialmente relevantes, especialmente quando existe incerteza, ambiguidade, mudança ou a necessidade de aprender rapidamente o valor de alguma coisa. Isso significa que a amígdala não pergunta apenas: isso é perigoso? Ela participa de uma pergunta mais geral: isso merece a minha atenção? Um rosto assustado, por exemplo, não informa apenas que a pessoa sente medo. Também sugere que pode existir alguma coisa ameaçadora no ambiente. Quando vemos alguém arregalar os olhos e olhar para trás de nós, o rosto dessa pessoa funciona como uma fonte indireta de informação. Ela percebeu alguma coisa. Nós ainda não sabemos o que. A incerteza aumenta a relevância. O cérebro direciona recursos para descobrir. Essa ideia ajuda a compreender por que sinais ambíguos podem ocupar tanto da nossa atenção. Uma expressão claramente alegre pode ser fácil de interpretar. Uma expressão claramente agressiva também. Mas um rosto que parece misturar tensão, silêncio e uma tentativa de sorrir pode gerar mais perguntas. Está desconfortável? Está escondendo alguma coisa? Está apenas cansado? A ambiguidade mantém possibilidades abertas. E possibilidades abertas exigem investigação para o nosso cérebro. Considere uma situação cotidiana, você está conversando com alguém próximo. Até aquele momento, tudo parecia normal. Você menciona um assunto específico, a pessoa faz uma pequena pausa, desvia o olhar e responde com uma frase curta. Nada disso, isoladamente, prova qualquer coisa. Mas a mudança em relação ao padrão anterior chama atenção. Talvez você sinta uma leve tensão, talvez a conversa passe a parecer diferente. O seu cérebro detectou uma irregularidade. Aquilo que estava fluindo deixou de fluir da mesma maneira. A irregularidade ganhou saliência. Agora surgem hipóteses. Essa pessoa ficou magoada, discordou, lembrou de alguma coisa, não quer falar sobre isso ou apenas se distraiu. Perceba a diferença. O cérebro pode detectar que algo mudou antes de descobrir o que a mudança significa. Esse intervalo entre perceber relevância e compreender a causa é uma parte importante da vida social, mas também é onde muitos erros acontecem. Nós temos dificuldade em tolerar sinais sem explicação, então preenchemos as lacunas. Às vezes com experiências anteriores, às vezes com medo, às vezes com expectativa, às vezes com aquilo que já acreditávamos sobre a pessoa.
Uma pausa pode se tornar rejeição, um silêncio pode se tornar desprezo, um rosto sério pode se tornar hostilidade, um atraso pode se tornar abandono. O sinal era real, mas a interpretação pode não ser. É importante separar essas duas coisas. A percepção de que algo merece atenção pode ser válida, mas a história construída para explicar aquilo pode estar totalmente errada. Adolphs estudou casos neurológicos que ajudam a revelar o papel da amígdala na leitura de sinais sociais. Pessoas com lesões nessa região podem apresentar dificuldades específicas para reconhecer certas expressões emocionais, especialmente sinais relacionados ao medo. Isso não significa que a pessoa deixe de enxergar o rosto. Ela pode ver os olhos, nariz, boca, pode reconhecer identidade, mas pode não explorar espontaneamente partes mais informativas da expressão da mesma maneira que as outras pessoas. Em alguns casos estudados por Adolphs, uma dificuldade importante envolvia olhar para a região dos olhos. Os olhos de uma expressão de medo oferecem informações muito relevantes. Quando a atenção não se dirige adequadamente para essa região, o reconhecimento da emoção pode ficar extremamente prejudicado. Esse dado é importante porque mostra que interpretar uma emoção não depende apenas de possuir uma espécie de dicionário emocional dentro do seu cérebro. Também depende de saber onde procurar a informação. O cérebro precisa direcionar os olhos, selecionar características, comparar padrões, integrar aquilo que vê ao contexto. A amígdala participa dessa orientação para sinais relevantes, mas novamente precisamos evitar uma conclusão exagerada. Ela não lê a alma de ninguém, não descobre intenções secretas, não funciona como detector de mentiras. Ela participa de redes que ajudam a determinar o que merece atenção e como o organismo deve aprender com aquela situação. Essa cautela é especialmente importante quando falamos de confiança. Seres humanos formam impressões muito rápidas sobre rostos. Algumas pessoas parecem mais confiáveis, outras parecem menos confiáveis. Às vezes, essa sensação surge antes de qualquer conversa. Mas um rosto que parece confiável não prova que a pessoa seja confiável. E um rosto que provoca cautela não prova que exista ameaça. Características faciais podem parecer com expressões emocionais. Um rosto naturalmente mais fechado pode ser interpretado com raiva. Olhos maiores, sobrancelhas elevadas, podem ser associados à vulnerabilidade e surpresa. Um sorriso pode sugerir aproximação. Mas essas associações rápidas misturam percepção, aprendizagem, cultura, experiências pessoais e estereótipos. A primeira impressão possui consequências reais, mas não possui acesso privilegiado à verdade. Imagine duas pessoas chegando para uma entrevista. Uma delas possui uma expressão espontaneamente mais sorridente. Mantém contato visual, fala com ritmo estável, e a outra parece tensa, evita o olhar, responde de forma mais curta. É fácil interpretar a primeira como segura e confiável e a segunda como preparada ou pouco sincera. Mas talvez a primeira tenha muita experiência em apresentações e pouca responsabilidade. Talvez a segunda seja extremamente competente e esteja apenas ansiosa. O cérebro utiliza os sinais disponíveis, mas os sinais não contam toda a história. É aqui que entra outra região importante, o córtex orbitofrontal.
O córtex orbitofrontal está localizado na parte frontal do cérebro e participa da avaliação do valor das situações. Ele ajuda a atualizar respostas de acordo com o contexto e com as consequências. Uma pessoa pode parecer agradável, mas se repetidamente quebra acordos, uma avaliação precisa mudar. Outra pessoa pode parecer inicialmente fria, mas ao longo do tempo demonstra consistência, cuidado e responsabilidade. O cérebro não deveria permanecer preso à primeira impressão. Ele precisa aprender. O valor social de alguém não está no rosto apenas, está na história das interações. A amígdala pode contribuir para destacar um sinal. O córtex orbitofrontal ajuda a integrar o contexto, experiência e mudanças de valor. Essas estruturas não trabalham sozinhas. A percepção social emerge de redes distribuídas. Memória, atenção, sensações corporais, conhecimento sobre a pessoa, normas culturais e objetivos atuais. Tudo isso modifica aquilo que parece relevante. O mesmo indivíduo pode produzir respostas completamente diferentes em pessoas diferentes. Um professor severo pode representar autoridade para um aluno e ameaça para outro, segurança para alguém que valoriza a disciplina e lembrança dolorosa de quem viveu humilhações em ambientes educacionais. O rosto é o mesmo, a história de quem observa não é. A ideia se aproxima, a ideia aproxima o trabalho de Adolphs de uma interpretação da mente primordial. A teoria da mente primordial propõe que o organismo realiza uma espécie de triagem pré-afetiva. Os estímulos sociais não chegam à consciência como informações completamente neutras. Eles podem chegar já acompanhados de tendências: aproximar, evitar, observar, defender, cooperar, ignorar. Nessa interpretação, a relevância de uma pessoa não depende apenas daquilo que ela objetivamente é. Depende da relação entre o sinal presente, a história do organismo e aquilo que está em jogo naquele momento. Adolphs não propõe a teoria da mente primordial. O que o seu trabalho demonstra é que a avaliação social depende de sistemas que integram percepção, emoção, atenção e decisão. A conexão teórica aparece quando interpretamos esses sistemas como parte de uma arquitetura anterior à nossa explicação consciente. Primeiro, alguma coisa ganha peso, depois tentamos dizer o porquê. Isso também ajuda a compreender um fenômeno comum. Às vezes uma pessoa ocupa nossa mente muito mais do que a sua presença objetiva justificaria. Um olhar breve, uma crítica, uma aprovação, uma mensagem que não chegou, uma mudança de tom. O cérebro pode transformar um sinal pequeno em um problema prioritário, especialmente quando toca necessidades humanas importantes, como pertencimento, status, aceitação, segurança, vínculo, previsibilidade. Quando alguém importante demora para responder, o problema não é apenas o celular silencioso. O silêncio pode adquirir um valor social. Eu fiz alguma coisa? Essa pessoa está se afastando? Perdi a importância? Existe alguém mais relevante? O cérebro tenta reduzir a incerteza e quanto mais importante é o vínculo, mais saliente pode se tornar a ausência de informação. Esse mecanismo pode ser útil. Mudanças reais em relações precisam ser percebidas, mas ele também pode produzir sofrimento quando a mente trata toda a ambiguidade como evidência negativa.
Por isso, a neurociência social não deveria ser usada para dizer confie sempre na sua primeira impressão. Uma formulação muito melhor seria observe a sua primeira impressão, mas não confunda com uma conclusão. A impressão revela que alguma coisa ganhou relevância no seu sistema. Talvez exista informação importante no ambiente, talvez exista uma memória importante em você, talvez existam as duas coisas ao mesmo tempo. A investigação começa aí e não termina aí. Também precisamos reconhecer uma limitação das pesquisas. Muitos estudos de percepção emocional utilizam fotografias estáticas, rostos recortados, expressões apresentadas por poucos segundos, tarefas que o participante precisa escolher entre palavras como medo, raiva, alegria ou tristeza. Esses métodos permitem controle experimental, mas a vida social é muito mais complexa. Uma pessoa real se move, fala, responde, possui história, muda de expressão, interpreta a nossa reação. Um rosto não possui reputação, não pede desculpas, não quebra promessas, não demonstra cuidado ao longo dos anos. Por isso, resultados de laboratório ajudam a identificar mecanismos, mas não capturam toda a riqueza de uma relação. Vamos organizar um pouquinho o que vimos. O cérebro não trata todos os sinais sociais com a mesma maneira. Alguns estímulos ganham saliência. Isso significa que recebem prioridade porque podem representar risco, oportunidade, mudança ou informação importante. A amígdala participa da detecção e aprendizagem da relevância emocional, especialmente diante de sinais ambíguos ou biologicamente importantes. Mas ela não é um centro do medo e não funciona como um detector de mentiras. O córtex orbitofrontal participa da atualização do valor social conforme o contexto e as consequências das interações vão surgindo. Primeiras impressões podem orientar a atenção, mas precisam ser corrigidas pela experiência. Um sinal pode ser real, a explicação que damos a ele pode estar errada. A pergunta científica não é apenas por que senti isso, é também que sinal ganhou relevância, que experiência anterior pode estar participando, que outras interpretações continuam possíveis e que próximas interações realmente demonstraram. Muito obrigado por acompanhar essa videoaula. Se você tem interesse nesse assunto e quer acompanhar os próximos episódios do curso, assine o canal. Nessa videoaula vimos como algumas pessoas e sinais ganham importância antes de sabermos explicar o motivo. Mas perceber que alguém importa não significa compreender quem essa pessoa é. Conviver, confiar, prever e decidir, o cérebro precisa construir algo mais complexo, um modelo do outro. E na próxima aula nós vamos investigar como o seu cérebro reúne comportamentos, memórias, expectativas para construir uma representação das pessoas. E por que essa representação pode continuar influenciando você mesmo quando a pessoa não está mais presente. Se você gostou dessa videoaula, assine o canal, compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer e até a próxima.